Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui, agradeço a honra da participação neste congresso tão concorrido, né, nesses tempos de pandemia. Puxa, que maravilha! E tenho um prazer enorme de dividir esse painel com a querida Maria Cláudia, com a desembargadora Elaine, colegas de Abradep, amigas também, e vamos desde já, então, enfrentar esse tema tão complexo que é financiamento de campanha, prestação de contas em 15 minutos. Eu acho que isso é mais complexo do que o tema em si. Mas eu procurei extrair algumas questões que eu acho importantes em relação ao financiamento de campanha, relativos à reforma eleitoral. Qual é o impacto que nós vamos ver disso nas eleições municipais? E até para auxiliar os senhores também em relação aos pontos que eu vou tentar abordar de forma bem rápida, eu trouxe alguns slides, vou compartilhar a minha tela para que os senhores possam acompanhar comigo aqui o raciocínio. Então, vamos ver que inovações são essas. Eu vou abordar o que eu chamo de pontos nevrálgicos da reforma eleitoral que vão afetar profundamente a nossa campanha eleitoral. O primeiro deles, e o mais importante para mim, é a questão do autofinanciamento, seguida do limite de gastos, de uma categoria específica de gastos que sofreu uma regulamentação muito incisiva na reforma eleitoral, que foram os gastos com honorários advocatícios e serviços contábeis, o uso dos recursos públicos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aí já na esfera normativa da Justiça Eleitoral e não da reforma eleitoral, e ainda na esfera normativa também aquilo que eu chamo de gastos eleitorais críticos, que receberam uma regulamentação toda especial do Tribunal Superior Eleitoral, que de fato, na minha opinião, é bastante devida e necessária. Em relação ao autofinanciamento, o nosso principal problema é que este limite está restrito demais. Nós tivemos na reforma eleitoral uma restrição de limite de autofinanciamento a apenas 10% do limite de gastos. Então, a vinculação do autofinanciamento ao limite de gastos, num percentual tão baixo, ela revela, para mim, um conflito evidente que vai se estabelecer com os critérios das doações de terceiros, de uma maneira até muito incoerente, porque nós teremos terceiros doando em campanhas eleitorais com mais possibilidade de investimento em uma campanha do que o próprio candidato, que é quem tem maior interesse na sua própria campanha. E isso fomenta o quê? Infelizmente, fomenta a Caixa 2. Isso não resolve a contenção de uma eventual aplicação de recursos na própria campanha. Isso joga a aplicação desses recursos automaticamente à margem do controle, e aqui eu não me refiro ao controle da Justiça Eleitoral, mas do controle social. Nós jogamos tudo isso à margem, sem contar que não trazemos nenhum benefício para o processo eleitoral, porque o limite de gastos é o mesmo para todos os candidatos. Então, se este limite vai ser executado com recursos do próprio candidato ou com doações de terceiros, na verdade, o processo eleitoral não deveria se preocupar com essa questão sob o ponto de vista da contenção econômica que, às vezes, é arguida de uma forma tão incisiva. O segundo ponto que eu gostaria de abordar, que eu acho extremamente impactante também para a eleição municipal, é a questão dos limites de gastos. Porque ao apagar das luzes, aos 48 minutos do segundo tempo, nós tivemos uma mera transposição dos limites de gastos das eleições municipais de 2016. Isso gera o quê? Isso gera a aplicação de parâmetros que vigoraram em 2016 que não tem nenhum objetivo e parâmetro racional de fixação. Nós transportamos valores que já existiam em eleições anteriores e que foram estabelecidos pelos próprios partidos políticos sem nenhum viés objetivo de fixação. Nós apenas estamos trazendo estes problemas que já tivemos na eleição de 2016 para a eleição de 2020, desta vez atualizados monetariamente, ou seja, também teremos limites em algumas circunscrições extremamente baixos e em volumes totalmente díspares, com municípios vizinhos que, por vezes, terão eleitorado idêntico. Então, isso certamente trará problemas para as eleições de 2020, como trouxe para as eleições de 2016. Nós precisamos de limites que reflitam eleitorado e custo de eleição regional. Nós não temos os mesmos limites de gastos, não temos os mesmos custos de eleição, apenas para exemplificar, em Santa Catarina, em São Paulo e no Acre. Não temos. E o nosso Congresso Nacional precisa enfrentar essa questão.
Uma outra questão que eu gostaria de trazer também muito rapidamente para reflexão é a questão da categoria dos gastos com advogados e contadores, que foi maciçamente abordada na reforma eleitoral. E a primeira questão que eu destaco a esse respeito é que estes gastos estão excluídos do limite de gastos, ou seja, não serão computados nos gastos eleitorais para efeito de limites, mas precisam ser registrados integralmente. Tenho recebido inúmeras consultas a esse respeito. Como não fazem parte do limite de gastos, então não entram mais nem na prestação de contas? Não. Devem ser declarados integralmente, mas veja que essa disciplina leva a essa confusão. E nós podemos ter gastos muito significativos não declarados. Até porque a própria reforma eleitoral os descaracteriza como doações estimáveis em dinheiro, caso um terceiro pague por esses serviços. Diz a lei que isto não será mais doação estimável em dinheiro, e aí eu pergunto aqui a essa seleta plateia de milhares de pessoas que nos acompanham, isto é exatamente o que, então? Se eu tenho um terceiro pagando por um gasto significativo na eleição, isto não é uma doação estimável em dinheiro, isto será, respondo eu, um recurso não declarado na campanha eleitoral. A lei passa a excluir também estes gastos dos limites para gastos de simpatizantes e ainda permite que sejam pagos com recursos do fundo partidário, e aí não há problema nenhum, porque são gastos eleitorais, podem ser pagos com quaisquer recursos da campanha. O que eu vejo de um pouco mais grave, mas é a lei, e a lei precisa ser cumprida exatamente como está aí, é que agora estes recursos podem pagar também gastos feitos com filiados, ainda que não eleitos, mas relativos ao processo eleitoral. Nós temos uma ampliação de alcance aqui. Na via normativa, passa a haver uma preocupação da Justiça Eleitoral maior com a aplicação de recursos públicos. Por exemplo, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha não podem mais ser transferidos dentro ou fora da circunscrição a partidos e candidatos que não estejam coligados ou não pertençam à mesma coligação. Qual é o objetivo disso? É dar a finalidade, o interesse jurídico da aplicação. Se a aplicação desses recursos visa financiar campanhas eleitorais, se eu não tenho coligações ou candidatos próprios, eu não tenho interesse na eleição. E estes recursos, então, não podem ser repassados. O objetivo aqui é evitar o que está lá ao final desse slide, o desvio de finalidade. O repasse desses recursos sem um interesse jurídico e político específico. Diz a resolução que, caso haja transferência dos recursos desta forma, nós teremos caracterizada a aplicação irregular dos recursos. E, sendo irregular a aplicação, impõe-se imediatamente o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, e aquele que recebeu responde solidariamente por este recolhimento na medida dos recursos que tiver efetivamente utilizado. Vejam que isso muda completamente o foco com que a Justiça Eleitoral passa a tratar a transferência desses recursos entre as campanhas eleitorais, de uma maneira muito positiva para o processo eleitoral, na minha avaliação. E a resolução passa a preocupar-se também com o que eu chamo de gastos eleitorais críticos. Que gastos eleitorais críticos seriam esses? Os gastos com impulsionamento de conteúdo, com combustíveis e com pessoal. Os senhores sabem que a propaganda eleitoral, majoritariamente na eleição passada, foi feita pela internet. E há também uma importância muito grande deste conteúdo de propaganda, ainda que nós estejamos numa eleição municipal, em que as coisas são um pouco diferentes, de que ela também aconteça maciçamente pela internet. E aí os gastos com impulsionamento, eles receberam um cuidado especial. Por quê? Porque o mercado dos provedores e das redes sociais, ele funciona diferente. Candidatos e partidos compram créditos de impulsionamento, mas o que eles terão de serviço prestado efetivamente, você só sabe ao tempo em que a campanha eleitoral vai se desenrolando. O que significa dizer que eu posso ter gastos de alto vulto com impulsionamento, cujo serviço não será prestado. E a resolução, então, impõe que eventuais créditos não utilizados sejam devolvidos ao Tesouro Nacional, se tratarem de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e se forem de outras fontes que figurem de fato como sobras de campanha, e isso dá um destino correto a recursos para os quais nós não temos uma contrapartida de serviço prestado. A resolução passa a se preocupar também de uma maneira mais efetiva com os combustíveis.
Os senhores sabem que combustível, infelizmente, no Brasil, é uma das moedas mais valorizadas para a prática de ilícito, para a compra de votos. Então, combustível agora, para ser gasto eleitoral legítimo, que pode ser pago com recursos da campanha eleitoral, tem que ser aquele combustível que abasteceu veículos registrados na campanha, veículos efetivamente utilizados na campanha. Ou ainda duas outras opções, veículos de carreata, toda a identificação deve estar nas contas, e ainda, claro, combustível que abastece geradores de energia, mas aí nem seria a nossa preocupação inicial. E em relação aos gastos com pessoal também, a norma do TSE ela passa a exigir que estes gastos sejam efetivamente detalhados. Nós não podemos mais ter, e tivemos na eleição de 2018, muito grande uma incidência de gastos de pessoal genéricos, com coordenadores de campanha, em centenas de milhares de reais, pagos com fundos públicos, em que você não consegue identificar que serviço foi prestado, onde ele foi prestado, por quantas horas, em que locais, de que forma. Então, a resolução passa a se preocupar muito com essa natureza de gastos que é muito relevante para o financiamento das campanhas e que não vinha sendo tratada adequadamente na norma. E, por fim, em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu quero me deter aqui com os senhores para tratar, todos sabem que o valor este ano é de 2.034.954.000 reais, e nós teremos esses recursos distribuídos muito em breve. Com que critérios de distribuição? Quais são os critérios de distribuição que nós teremos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Infelizmente, o que nós temos na reforma eleitoral, já desde 2017, por falta de acordo entre os partidos políticos, à véspera da eleição, uma ausência total de estabelecimento de critérios de distribuição desses recursos. Então, eles estão exaustivamente descritos na sua distribuição, naquilo que se refere à distribuição para os diretórios nacionais. Então, entre os partidos políticos, essa distribuição está muito feita, ela está feita detalhadamente na lei. Não que ela esteja feita da forma correta, na minha opinião, eu creio que não. Nós temos uma distribuição centrada basicamente na participação na Câmara Federal, e isto concentra recursos e, leia-se, concentra-se poder nos partidos políticos que já estão instituídos há mais tempo, consolidados, e, portanto, isso impede que, pela via do recurso público, um partido pequeno possa, de fato, crescer e chegar a essa estrutura de poder que os partidos que já existem têm. Mas esta é uma questão que, de qualquer forma, está definida na lei. O problema é que, neste exato momento, o Tribunal Superior Eleitoral está em fase de entrega desses recursos aos diretórios nacionais. E assim o fará, de acordo com estes critérios que lá estão na lei. Era possível renunciar, sim. Foi uma novidade da reforma eleitoral também. O prazo foi o primeiro dia útil do mês de junho, foi justamente o dia 1º. Tivemos um partido político que renunciou aos recursos do Fundo Especial. Todos os demais receberão os valores que lhes cabem de acordo com esse critério legislativo. Mas e daí para frente? Como é que esse recurso chega ao candidato? Nós não temos nenhum dispositivo legal que diga isso. Então, nós dependemos da autonomia partidária e da democracia interna corporis, que é uma questão muito complicada no Brasil. Eu creio que nós não podemos falar que todos terão acesso da mesma forma e com as mesmas chances a esses recursos públicos que chegam financiando campanha eleitoral de uma forma maciça e avassaladora depois do fim do financiamento empresarial. Então, hoje o que nós temos é um financiamento por pessoas físicas cuja vocação não temos no Brasil, ou seja, não teremos a médio prazo, arrisco-me a dizer, um financiamento significativo de pessoas físicas, e teremos cada vez mais recursos públicos em campanha eleitoral, a não ser que haja um resgate da possibilidade das doações empresariais com as limitações adicionais que devem ter. Então, enquanto não tivermos isso, o que nós temos hoje é uma necessidade premente de que a distribuição desses recursos públicos atenda a critérios de democracia intrapartidária, para que todos possam ter a mesma chance de acesso a esses recursos. Porque hoje, os únicos critérios que temos
são aqueles que os diretórios nacionais, as executivas nacionais aprovarem. O Tribunal Superior Eleitoral limitar-se-á a receber estes critérios para que então possa entregar os recursos. Este caminho, daqui até a eleição, ele é um terreno absolutamente desconhecido. E interessa muito à democracia, interessa muito ao processo eleitoral, que ele seja trilhado de uma forma concreta, transparente e passível de controle social. Hoje, infelizmente, nós não temos isso. Muitas outras questões eu poderia trazer aqui para que nós pudéssemos abordar, no tempo que me foi disponibilizado, creio que estes são os pontos nevrálgicos que eu considero na reforma eleitoral e na nova normatização do Tribunal Superior Eleitoral, que vão impactar fortemente as campanhas eleitorais, e eu fico aqui à disposição para que nós possamos debater o assunto, doutor Mauro.